Ah, não, pera. Ah, não, Luiz. Qualquer coisa eu faço um corte. Tá bom. Eu estou mais doutorado, doutor. Tá bom? Hoje é dia 29 de... Você vai... de fevereiro, auditório Luiz Felipe, prédio do Ministério Público. Bom, doutores, a gente só está fazendo essa formalidade aqui para deixar registrado, depois aqui vai para dentro da nossa de fato. A gente está mantendo as tratativas. Vamos lá. Bom, primeiro eu agradecer aí a reunião, né? Basicamente, em relação ao acordo, da nossa parte, o Vinícius tem interesse efetivo em firmar o acordo. No entanto, a gente tem uma dificuldade em relação ao pagamento dos 15 milhões propostos, sobretudo em decorrência pelo que nós entendemos da proposta, do pagamento antecipado à alienação ou à venda de algum bem para honrar o compromisso. Ele não tem condições efetivas de pagar. Foi colocado nos termos 90 dias, né, doutor? E aí colocou também a vinculação da liberação dos imóveis acontecendo a operação do outro inquérito, né? Do DENAR, que acho, da quarta diesel. Está vinculado ao desbloqueio. Após quitação integral, né, só. Primeiro que ele não consegue fazer esse pagamento sem vender algum bem, tá? Ele precisa fazer isso. Aí a gente queria entender se tem a possibilidade de ter uma negociação, uma tratativa colocando algum imóvel ou aeronave, mesmo a aeronave sendo um terço só meu. Imóvel e aeronave, a gente discutiu entre nós que para nós isso não atende. Né? Agora, pensando que a alienação do imóvel, da aeronave, seja a forma de gerar liquidez para poder pagar, a questão é saber em que momento isso aconteceria. Em que momento? Então, assim, a gente pode, de repente... estipular um prazo para você fazer essa venda, se os colegas concordarem. Porque E aí vai que não vende, aí vocês nos comunicam antes. O que não pode é só também ficar rolando. Porque é uma preocupação nossa também. A aeronave hoje ela está sem manutenção, eu não tenho condições de... Mas você falou que tem imóvel também para colocar. Então, imóvel já é o seu ramo, né? Aí você... Mas eu acho que a aeronave, até a questão, acho que até é possível vender. Né? O que está querendo dizer é o seguinte: se não fizer nada, ela vai ficar pronta. A aeronave, na verdade, ela está no alto 002383, se não estiver enganado, está lá parada, aguardando a manifestação de... Foi depositada em juízo. Está depositada, o juiz levantou, está aguardando o seu escala. É um relatório técnico da aeronave, que os caras de mandar e não mandaram. O manual dessa aeronave, acho que custa $50 mil. Você sumiu Você não tem o manual, aí ninguém atesta. Então, assim, tendo a possibilidade de vender, ainda que venda no atual estado, mas vende, pelo menos, e faz dinheiro. A gente não colocou nem... Só guardando apresentar a documentação técnica. Está guardando laudo. Ela está Está guardando. guardando apresentar a documentação técnica para depois ser feito lá. Então, A gente não colocou a forma como vocês vão gerar esse caixa. Então, assim, que é razoável também, entendendo que vocês vão ter que fazer a venda de algum bem para poder gerar esse recurso, que pode estipular um prazo. Vocês apontem um prazo que seja razoável, ajusta esse prazo para poder fazer essa venda e em cima disso fica condicionado o pagamento à liquidez aí do patrimônio para poder gerar esse pagamento. Isso não tem Ou estabelece um valor parcelado no começo, que ele já tiver disponibilidade para pagar no começo, e depois vai estabelecendo parcelas sucessivas no jogo. É que assim, doutor, eu não sei qual métrica foi utilizada para chegar nesses parâmetros, eu acredito que vocês tenham utilizado alguma métrica. Hoje a minha situação eu estou tentando me recolocar no mercado, mas não está fácil. Se vocês tiverem feito o devido levantamento, eu estou conseguindo hoje pagar a escola dos meus filhos, o condomínio eu não estou pagando, luz eu consegui pagar ontem. Eu estou tendo uma dificuldade nesse momento financeiramente. Tem mais a questão da separação também, que eu estou chegando, acho que agora, num denominador. O que o doutor Bechado sempre colocou para mim é uma relação nossa leal, né, doutor? E eu quero sentar aqui, eu quero sempre estar disposto a ajudar, colaborar. Mas sendo pragmático, só para você entender também, para não ficar ali no vácuo, qual é o critério que a gente utilizou. Primeiro que nós estamos falando, nós estamos tendo como base
os valores do que foi, dos imóveis que foram adquiridos, que estão descritos na denúncia, como sendo o ponto de referência numérico, tipo, padrão. Segundo, nós estamos levando em consideração não só a pena de multa, uma eventual pena de multa que venha a ser aplicada, que é calculada dentro do critério do próprio código, e uma prestação pecuniária na hipótese de substituição. Então, assim, a gente considerou esse contexto para chegar nesse valor e os próprios fatores de soma e multiplicação que o código fornece. Então, a gente não inventou o número. Não, então, tem uma regra, deixar muito claro. Sim, sim. Agora, com relação à forma de pagamento, assim, a gente entende e gostaria de ouvir de vocês, concretamente, uma proposta de como isso poderia acontecer. Assim, doutor, quando eu estava Prazo, parcelamento. Quando eu estava no mercado atuando, eu costumava dizer que qualquer imóvel ou bem imóvel, um barco, um helicóptero, um carro, dentro de 12 meses, se ele tiver no preço certo, ele tem que ser comercializado. Então, eu acho que um parâmetro dentro, para eu também não assumir um compromisso com que eu não consigo honrar, seria de 12 a 24 meses. Em até 12 meses? Eu acredito que sim, e eu vou querer tirar isso quanto antes da frente. Os bloqueios anteriores, né? Como se bloqueio dos bens para a gente vender Sim, bens em 12 meses. não, claro. Sem dúvida. Consegue gerar. Então, se a gente puder, a gente concorda em estabelecer em até 12 meses. Aí, se você vendeu antes, vai quitar antes, o quê? Melhor fixar em até 12 meses. Pode pôr um índice. Se tiver em índice, hoje está dando negativo. em um mês, ok, mas chegar tudo em 2, 3 vezes, entendeu? Chegou tudo no 10º mês, também está tudo certo. Por exemplo, Pagamento em até 12 meses. Pós-bloqueio dos bens. A partir do desbloqueio dos bens, 12 meses a gente tem que Sim, aí a condição é. Sim. E aí, doutor, outras questões. Eu vejo que o doutor Luiz Fernando ele enfatiza muito essa questão desse IP. Eu nunca tive vínculo com garagem, eu tive vínculo com os clientes que. Qual o preço? Que é da quarta Dizzy, acho que é do Nacional, o inquérito. 150, 10, 83. Sim, porque ainda continua a investigação. Sim. Tá. Eu nunca tive nenhum vínculo com as empresas, a não ser eu intermediei alguns imóveis para o Arrimed, o Admário eu já atendi, mas nunca vendi nada para ele, a Forte vendeu, tem lá o Ronaldo Caio vinculado, que ele era um cliente da Forte, e aí também eu me predispor, eu acredito que venha a ter alguma operação. Antes da operação mesmo, se vocês quiserem, eu venho aqui para fazer alguns apontamentos de endereço ou de documento, eu estou à disposição. Mas, assim, de fato, da empresa de ônibus, eu não tenho o que falar de como que era operado, a não ser que eu sei que o Anselmo, ele sempre falou que ele era dono e a pessoa que figurava era o Anselmo, o Múdio, o Admar, o primo dele lá, se eu não me engano, o Sandro. Essas coisas eu posso ajudá-los. Só para voltar um pouquinho, em relação ao valor da condição de prazo até 12 meses, ok? Índice de correção Selic. Não pode ser IGP? A gente utiliza, pode ser IGP, pode ser IGP. Pode ser IGP. Só uma coisa, fixação do prazo de 12 meses, contato com o quê? Da liberação da alienação. Da liberação da alienação. Tratamento da alienação. Liberação não, da bloqueio. Desbloqueio. Ou a gente pode... Porque, na verdade, esses autos ainda estão sobre, esses bens estão previstos em outro processo. É esse o problema, entendeu? É esse o ponto. O outro inquérito, você fala? É esse o ponto. que é o Centro Mercado? Não. O 501 é o bloqueio original, aquele bloqueio grande que ele teve a primeira vez. Que é o do 24. Não, que hoje está esse Não, o 24 só tem um bloqueio do Não, o cunhado. 501-083, esses autos que estão vinculados àquela pensa. Sim, que é do Porque DEI. na verdade é o seguinte, essa investigação, a gente destacou alguns imóveis que estavam em nome de familiares e os demais a gente continua operando a lavagem. Tá. E aí esses imóveis eles estão acautelados naqueles autos que ainda tem uma apuração contra ele em relação à lavagem. Da Ambibus? Não, 501-083. Então, esse daí é da Ambibus. Esse é isso. Mas eu não tenho nenhum vídeo nesse crédito, doutor. A gente nem sabia disso dele. Mas espera um pouquinho, onde é que está sendo feita a briga? Onde é que foi feita a Um apreensão? DEI. Na Do sexta. DEI. Que foi o segunda de que mercado. continua a investigação. Não. Ah, não. Esse é Só. Ah, tá. Esse é o Espera, que espera. bloqueio.
Só uma questão. Objetivamente, qual é o número do procedimento em que os bens estão apreendidos? É um apenso do DEIC. É um apenso do 154. Eu só informo para a gente direitinho esse número, ok? O nosso compromisso é, em a gente avançando, é que nós vamos no inquérito e nós fazemos a manifestação para poder viabilizar os bloqueios. Ok? Perfeito. Com relação, não sei se é um momento oportuno ou não, mas com relação àquele inquérito de São Bernardo, o que eu sugeriria ao Vinícius, claro, o acordo da nossa parte, a colaboração do Vinícius vai ser incondicional. Então, faticamente, a gente vai abordar alguns pontos lá dentro desse inquérito de São Bernardo, até para evitar que amanhã depois venha uma nova denúncia, então ele vai falar tudo o que ele sabe e acabar abarcando e esvaziando um pouco aquele inquérito policial de São Bernardo. O fato da gente fazer um acordo aqui em relação a esse procedimento especificamente, não impede que a gente venha a fazer algum tipo de aditamento, ou eventualmente fazer um acordo próprio, se for o caso mesmo, se é que de fato esse inquérito vai pingar para alguma coisa, né? Diferente da situação do que a gente está tratando agora. Né? Então, em relação a isso, por isso a gente quis ser intransigente, a gente só quis vender uma fumaça para vocês aqui também. Você entendeu? Só foi esse o cuidado que a gente teve para evitar qualquer tipo de atropelo. Né? Mas, objetivamente falando, a gente fecha no pagamento em até 12 meses a partir do desbloqueio, usa o IGPM como índice de correção. A gente vai peticionar. Nós peticionamos nesse procedimento que a gente nos forneceu o mais correto para a gente poder fazer uma manifestação lá nos próprios autos da onde foi feito o sequestro. Tem até um número aqui já que vocês até colocam. Tá? Acho que foi na verdade uma confusão aqui. Não tem problema. É o 150, 3046, 98, 2022. É um apenso. É um apenso. 150, 3046, 98.2023. Com 2022. 22. Isso. É um apenso dos autos principais. Os autos principais, é isso aí. Tudo bem, entendi. Exatamente o denúncia. Perfeito. Então a gente vai fazer os ajustes, a gente devolve. Eram só esses pontos. Porque teve um outro ponto que o senhor concordou também, é o Dr. Luiz Fernando, que tem algumas apreensões do DEIC que a gente pode também, os cheques. Eu recebendo os cheques, eu já deposito em juízo no mesmo momento. Nesse momento, hoje, vamos dizer, quem está se beneficiando são terceiros e a gente não está. A gente pode se manifestar também a respeito disso. É que não tem a relação desses documentos. Eles podem Aqui no acordo não está a relação dos documentos. Valeria a pena colocar. Nós não relacionamos. Não, no acordo não tem, só os imóveis. Quando a gente devolver a minuta para vocês em Word, a gente pode devolver em PDF, se a gente devolver. Não, mas E aí, o senhor até me respondeu um e-mail, acho que o senhor mesmo, dizendo que concordava, inclusive, com a devolução das cheques, mas eu mencionei uma. Não, mas não Na devolução. coloca em Word aí. Só Te acrescenta. manda a versão em Word para vocês. Vocês podem colocar em verbal lá, direitinho, só para a gente saber As alterações a gente marca. A gente faz uma petição lá no inquérito. Isso. Não, de fato vocês mandaram, mas não está no acordo. É isso que a gente vai Não, fechou. Mais alguma coisa? Isso ajuda muito ele para pagar. E assim, vamos supor, recebeu o cheque, você já vai depositar em juízo. Vendeu hipoteticamente o helicóptero, já depositou em juízo até. Mais alguma coisa? Não, isso aí. A gente, só para vocês saberem, a gente semana passada conversou nós despachamos com o juiz, explicar, peticionamos nos próprios autos lá do sigiloso, né? Das tratativas do acordo. A audiência já foi designada para 1 de setembro, né? E, portanto, a gente, uma vez trocadas as minutas, batida a versão e assinado, nós vamos judicializar, aí o juiz vai marcar para o início, enfim, tudo aí. A única coisa, eu vou voltar a repetir, é o sigilo. Principalmente por conta de imprensa, da Polícia Civil. Aí a gente, imagina que, Isso aí vamos vai pensar atrapalhar. Não atrapalha. Atrapalha muito. só para a gente pensar no passo 2, 3, 4 para frente, ok? Objetivamente. Estou imaginando que a gente imaginando que a gente feche aqui, minutas concordadas, assinadas, submetido ao crivo judicial, o juiz, imaginando que o juiz homologue,
no cenário ideal, o juiz homologando, aí a gente tem o desafio de começar a detalhar e trabalhar com regulamentos. Aí a gente quer propor aí um roteiro para vocês, né? Vamos criar aí uma dinâmica, uma sistemática que permita ter uma certa cadência nesse processo, que é muito importante. E aí, passo a passo, um dia de cada vez. Doutor, da nossa parte, a celeridade, seja em relação ao pagamento, seja em relação à contribuição, do que o juiz souber, seja com relação ao depois de inferir ou prova da documentação, pode ter certeza que o interesse aqui é concluir para todos. Não, perfeito. E uma coisa importante, assim, a gente já enxerga uma série de situações em que a ajuda do ministro vai ser importante, além daquelas que já estão aí listadas, mas a gente vai fazer tudo isso Sobre a resposta do Brasil, tem a questão das fintechs, eu acho que tem muita coisa que eu posso colaborar. A gente sabe. Então, Perfeito, gente? E relacionado ao acordo também, que vocês colocou a questão da corregedoria, não sei se vocês chegaram a ver, foi o pedido do arquivamento dos inquéritos do Mas depois a gente. Vamos por parte, né? Até porque a gente não tem gerência nisso aí, mas vamos tentar fechar esse acordo. Fechando aqui, aí ele se compromete, porque se precisar reabrir, reabre lá, dependendo do que você vai apresentar, né? Fica tranquilo. Isso aí a gente se compromete a. Essa é uma das grandes preocupações que o Vinícius tem. Eu entendo, assim, a gente entende E perfeitamente. nós temos essa maior interesse nisso também, pode ter certeza. Aliás, o interesse é extirpar quem precisa ser extirpado nesse ambiente. Deixar muito claro para vocês, eu sei que a gente se coloca no lugar de vocês, eu sei que tem uma ansiedade, uma angústia natural, enfim, mas assim, se a gente não tiver muita objetividade e foco, a gente corre o risco de perder às vezes uma oportunidade. Então assim, o ponto de partida dessa história é o que a gente está fazendo aqui agora, e vocês têm um compromisso nosso, que uma vez homologado e etc., a gente vai trabalhar em cima de uma rotina importante para que cada coisa que está ali, de fato, tenha aí o seu desdobramento necessário, inclusive nessa própria ação penal em relação às outras pessoas que não foram denunciadas. Ok? Mas hoje já ficou combinado, hoje acho que a gente não discute mais. Né? Sim, só vai só formalizar e isso, a gente não discute mais. Então, acho que não retorna de novo. Mais uma coisa? Não, só adiantar e Perfeito? então, A gente manda hoje ainda para vocês. Tá bom. Aí vocês o conferem, assinou, trocar, vocês fazem as inserções e a gente, se isso vier rápido, a gente já oficializa. Da nossa parte também, a gente peticiona lá no CAT, mas aí depende da agilidade do que vier. Vem rápido, aí depois sim, que a gente vai ver a questão da convenção e tal. Aí nós vamos começar a marcar as datas, o Fábio faz um esquema, faz uma agenda, roteiro, para não ficar tudo bagunçado, né, por apenas. depois de homologado, urgentemente, até para ele se preparar e dar o máximo de subsídios para vocês em relação aos tópicos, aí eu acho que a gente já tem mais ou menos uma ideia. A gente já tinha mudado, né? Uma coisa, mas se daqui do lado. A gente já vai resolver isso aí. E o que é importante, quando a gente for falar de um assunto, vamos falar para aqui. Aquele Na dia, semana seguinte, é outro assunto. aliás, vocês ficam sabendo antes que também para você se preparar, Isso você é lembra. isso. Às vezes a gente, eu mesmo, né? Às vezes eu sou traído pela memória. Então, eu tenho que ir lá buscar os arquivos e ver o que aconteceu. Perfeito. Mais alguma coisa? Só para ficar bem claro, no item G1, então, na verdade, esse número aqui era para ser aquele número que eu acabei de passar, certo? Esse inquérito não está relacionado com a sua conta. A gente ajusta, manda para vocês, a gente precisa pôr no vermelho. Maravilha. Pode apontar em vermelho e marcar. É isso, o cheque prazo. É isso, o cheque prazo. Isso, GBL, Ok? Só uma coisa, o pagamento não é em conta judicial, né? Vocês viram, né? Ela está fazendo a pública. Fazer da fuga, Mas aí antes de fazer, a gente não deu no roteiro para esses caras. Só vai falar que na hora de depositar judicialmente, mas... Mas não faz? vai se arriscar aí? Fabio, eu vou lá no CPShock que a gente se fala aí, tá? Continue. Fabio, tô indo no CPShock que a gente fala. Vamos. Vinícius, prazer em vê-lo. Imagina. Vamos precisar muito de você, viu? Estou à disposição, estou aí na briga, né? Esperamos. Mantendo. Obrigado. Pode ter certeza, Fábio, não vai ter. Vamos lá. Professor, Prazer em vê-lo.